Vamos ler Marcos 5, 21. Sem perca de tempo, vou ler aqui na minha tradução. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo porém mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Glória a Deus. Meus queridos, neste dia, neste culto, em homenagem ao Dia dos Pais, eu lembrei de um pai da Bíblia chamado Jairo. E essa história da aflição de um pai que correu aos pés de Jesus para pedir socorro por sua filha. Quer ver algo que parte o coração de qualquer pai e de qualquer mãe? É quando algo está acontecendo com o nosso filho e a nossa filha. A gente queria sentir a dor, mas a gente não queria que ele sentisse dores, né, irmãos? Quem é pai sabe. E na Bíblia diz muitos relatos de pais, que alguns foram bem sucedidos e outros foram mal sucedidos. Quem não se lembra da história de Abraão, que ele se preocupa com a esposa para seu filho, e manda chamar uma esposa da mesma linhagem, da mesma descendência, para que viesse a se casar com Isaac. Quem não se lembra também da história de Isaac, por ter preferência por filhos, coisas ruins acontecem. Jacó da mesma forma, em tantos casos, né, irmãos? Nós vimos quinta-feira a família de Eli, que também sofreu com os filhos de Eli. Aleluia. Quando nós vemos o Novo Testamento, nós vemos exemplos, né? A parábola do filho pródigo mostra um pai que o filho sai e o pai também recebe o filho de braços abertos, apontando para Jesus Cristo. No Antigo Testamento também nós vimos Davi, que foi um homem de Deus, mas foi um fracasso de pai, aonde a sua história como pai é uma história muito triste, aonde ele chora a morte de Absalão. Porém passa um tempo sem falar com seu filho, e o enredo é triste, mas Deus tem uma palavra ao seu povo nesta noite. Glória a Deus. Quando nós vemos a história de um pai aflito, que a Bíblia não cita o nome deste pai, mas este pai tinha um filho endemoniado, possesso. Jesus, ao perguntar: olha, desde quando essa criança está assim, esse jovem? O pai diz: olha, desde a sua infância o inimigo atormenta ele. E Jesus libera uma palavra para aquele pai aflito. Jesus, olha, diz: tudo é possível ao que crê. E aquele pai aflito, ele não consegue que aquela palavra gere esperança no seu coração. E aquele pai muito sincero, ele diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Quantos pais estão assim, irmãos, nesse dia, talvez nessa igreja,
palavras liberadas por Deus a cada culto, mas quando olha para a vida e a situação dos seus filhos, parece que o seu coração não consegue ver uma esperança de melhora, não consegue ver que o quadro pode melhorar, que a situação pode ser transformada. A incredulidade enche o seu coração. Mas nessa noite Jesus não está buscando em pessoas de grande fé, mas pessoas sinceras, que reconheçam a sua situação diante de Deus, aleluia, e busque o socorro nele, porque o Senhor, nosso socorro, fortaleza, Ele está bem presente no momento da nossa angústia, aleluia. E aquele filho encontrou a libertação, aleluia, mediante a aflição de um pai. E eu quero pregar nesta noite para pais, para famílias aflitas por situações que estão vivendo dentro da sua casa, com seus filhos, no seu casamento. Mas nós servimos o Deus que pode todas as coisas, o Deus que muda o cativeiro, muda a situação, restaura. Ainda que a incredulidade bata na nossa porta, o nosso Deus tem poder para libertar os nossos filhos, libertar a nossa família e dar vitória dentro da nossa casa, porque o nosso Deus continua o mesmo, Ele não mudou, como diz em Hebreus. Meus queridos, quando nós lemos esse texto na Bíblia Sagrada, que vai falar sobre a história de Jairo, aleluia, nós vemos que este homem procura Jesus no momento de uma grande aflição, no momento de uma grande dor. E quando nós vemos esta história, a história de Jairo acontece. No meio da história de Jairo, outra história surge, a história da mulher do fluxo de sangue, aleluia. E na história de Jairo e na história dessa mulher, Deus opera poderosamente. Quando nós vemos os textos passados, Jesus, ao libertar o homem em Gadara, Jesus é expulso daquela cidade, chega em Cafarnaum e é abraçado por aquele povo, naquela situação, aleluia. E eu entendo, irmãos, tem locais que não fazem questão da nossa presença, mas tem locais que você é importante, a sua presença é importante, aleluia. As pessoas fazem questão de você estar ali. E Jesus, quando chega naquela cidade, aleluia, quando desce do barco, o texto de Lucas vai dizer isso, no capítulo 20, versículo 21, Marcos 5, 21, quando Jesus desce do barco, vem um homem desesperado, correndo ao encontro de Jesus, aleluia, e aquele homem se joga aos pés do Senhor. Versículo 22 vai falar sobre isso, se prostra, e ele suplica de forma insistente sobre a sua filha, para que Jesus fosse na sua casa e colocasse as mãos sobre ela. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu estou pregando, eu creio no meu coração, e Jesus afirma no meu coração, estou pregando para Jairos nesta noite, que vieram ao encontro de Jesus, que estão na presença de Jesus, mas estão suplicando por alguém que está à beira da morte na sua casa, que estão suplicando por alguém que precisa ser ressuscitado por Jesus dentro da sua casa. Pessoas já chegaram, aleluia, para Jesus por situações, por dores, mediante a vida dos seus filhos. Glória a Deus. Pai aflitos, mãe aflitas. Essa é a pregação, é Dia dos Pais, mas serve para todos, filhos, pais, mães, para toda a família reunida nesta noite. Mas antes de adentrar aqui naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu queria falar um pouco sobre este homem, que no versículo 22 vai dizer quem ele era: dirigente da sinagoga, chamado Jairo, alguém religioso, alguém que sabia as leis antigas, aleluia, alguém que não acreditava em Jesus,
A Bíblia vai dizer que no início do ministério de Jesus, Jesus vai no sábado na sinagoga, e é dada a oportunidade para Jesus ler o livro. Ele abre o livro, lê Isaías dizendo: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, e me ungiu a pregar libertação aos cativos, curar enfermos, e começa a falar o que tem escrito na lei, e senta. E os principais das sinagogas começam a murmurar: esse não era o filho de José? Falando tudo isso, e não aceitam a mensagem de Jesus, e expulsam Jesus dali. Provavelmente Jairo poderia estar neste meio, expulsando Jesus daquele lugar. Glória a Deus. Mas Jairo está passando por um grande problema. A sua religião não conseguiu preencher a lacuna que estava necessitando naquele momento. Quem era chefe da sinagoga, quem eram os dirigentes, era alguém rico, alguém de boa fama, mas seu dinheiro, a sua fama não conseguiu solucionar o problema de Jairo. Aleluia. E quando todos os seus recursos findaram, quando todos os seus recursos acabaram, aleluia, acontece uma situação. Ele tem uma filha. Lucas diz que ele tem sua única filha, e a única filha dele está enferma, e o texto diz que ela está à beira da morte, está próximo a morrer. Aleluia. E nesse contexto, nessa situação, ele sabe que Jesus está passando por ali, e ele entende que essa era a sua última chance, a sua última ficha, a sua última cartada: correr para Jesus. Porque a fama de Jesus, o que Jesus tinha dito, o que ele fazia, ele entendia. O que ele passou, só quem poderia resolver a situação da sua vida era Jesus. E eu entendo uma coisa, irmãos, nessa situação, às vezes Jesus permite certas coisas acontecer conosco, para que a gente se volte para Jesus. Jesus permite algumas tribulações dentro da casa, Jesus permite lutas na família, Jesus permite situações adversas acontecer, para que a pessoa se chegue mais para perto de Jesus. Porque quando acontece isso, quem está frio corre para Jesus, quem está revoltado se volta para Jesus, quem perdeu as esperanças e está ali cheio da sua razão, ele entende: ou corre para Jesus ou vai morrer nessa situação. E Jairo, aquele homem religioso, aquele homem que de boa fama, ele reconhece que só quem poderia mudar a situação da sua vida era Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E talvez, queridos, situações que você tem passado na sua vida nesse tempo, é Jesus que permitiu, para que você reconheça que você necessita e precisa dele. Jairo, ele vai até Jesus, diferente de Nicodemos, que foi às escondidas. Jairo vai às claras, à vista de todos. Ele não quis saber, irmãos, da sua reputação. Ele não quis saber que um fariseu não adorava Jesus. Ele não quis saber de nada, porque a sua filha estava sendo afligida por uma enfermidade. Ele não pensou nele mesmo, mas ele foi correndo para Jesus. E o texto diz que ele, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Glória a Deus. Aleluia. E nós, igreja do Senhor, nós precisamos estar constantemente aos pés de Jesus, buscando a intimidade com o Senhor. Aleluia. Foi aos pés de Jesus que aquela mulher estava aprendendo mais da sua palavra, chamada Maria. Foi aos pés de Jesus que quebraram um vaso e ungiu os pés do Senhor. Muitas pessoas dizem: olha, eu vou para a igreja buscar a minha bênção, ou seja, buscar as mãos de Jesus, mas busque
os pés, o local de intimidade, de devoção com o Senhor, porque quando nós buscamos isso, o Senhor preenche a nossa vida por completo, e a gente entende o que nós precisamos nesta vida, não é de bênção somente, é de Jesus, glória a Deus. E aquele pedido foi tão sincero, foi tão verdadeiro. Eu creio que Jesus viu tanta sinceridade na vida de Jairo, que Jesus vai, no versículo 24, diz exatamente isso. Jairo suplica, clama, intercede, chama para Jesus para sua casa, e Jesus foi com ele, glória a Deus. E lá vai Jairo e Jesus em direção à sua casa, e no meio desse trajeto surge uma mulher com fluxo de sangue. Se Jairo estava com a sua filha à beira da morte, que tinha 12 anos, esta mulher está há 12 anos com a enfermidade. Se Jairo, aleluia, tinha alegria dentro da sua casa há 12 anos, e essa alegria estava sendo ceifada por enfermidade, aquela mulher tinha perdido a alegria de viver há 12 anos, estava vivendo longe de todos, no arraial das impuras, estava ali sem esperança. O texto vai dizer que ela gasta tudo com os médicos, gasta tudo que podia fazer, não poderia se relacionar mais com a sua família, tinha que ficar à parte, mas ela escuta falar que Jesus ia passar por aquele local, e ela coloca no seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada, glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, como a situação sente, e você está aqui nesta noite, e Jesus tem cura para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para essa situação que você está vivendo. Aquela mulher vence a multidão, vai ali, toca na orla de Jesus. Jesus para, Jesus diz: olha, alguém me tocou. Os discípulos dizem: olha, a multidão te aperta e te oprime, e tu perguntas: quem me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou sim, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher, correndo o risco de ser apedrejada, porque nenhuma pessoa desta forma poderia pegar em alguém, ela assume: eu toquei, fui eu que te toquei. E Jesus libera uma palavra, aleluia: vai em paz, fique livre do seu sofrimento, aleluia. E eu imagino aquela situação, a mulher alegre, os discípulos alegres, e Jairo preocupado, porque a hora estava passando, e a sua filha estava no leito já de morte, aleluia. A sua filha estava para morrer, e uma mulher que parece que cortou a fila recebeu a bênção na frente dele. Não sei se alguns irmãos já tiveram esse sentimento de você orar por sua família, está orando, parece que o irmão do lado já recebeu a bênção da família salva, o irmão do outro lado, e você se alegra com o irmão, mas você olha para sua casa, a aflição continua, a luta continua, aleluia, a tribulação continua, mas Jesus está contigo, meu irmão. Jesus está andando contigo desde o primeiro momento que você convidou Ele, Ele está andando contigo. Não importa se alguém foi abençoado na sua frente, não tem fila para Jesus, não importa. O importante é que Ele está contemplando essa situação. E no meio dessa situação, chega os profetas das más notícias, que sempre chegam, né, irmãos? Chegam lá e dizem: Jairo, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Irmãos, aqui o texto diz nada de Jairo. Jairo fica calado. Veja só, irmãos, a tribulação, talvez a esperança de Jairo foi embora, estava tão perto, indo, levando Jesus para sua casa,
para curar sua filha, mas chega alguém dizendo: olha, não tem mais jeito, não adianta mais, a sua filha morreu. Não sei se alguém já ouviu isso. Olha, não adianta você orar por teu filho, não adianta você ir para a igreja orar por ele, não adianta, não tem jeito, não vai mudar, não tem jeito. Às vezes vem esses pensamentos e essas falas para a nossa família, isso para minar a nossa fé, para tirar aquela esperança que foi semeada no dia que a gente aceitou Jesus, que a nossa casa seria salva. Deus colocou essa semente de esperança, e essa semente eu tenho no meu coração. Aleluia. Jairo não tem palavras para dizer nada, mas Jesus contempla, irmãos, o que Jairo passa. Ele contempla e ele vê, ele escuta tudo o que Jairo está passando. Assim como ele contempla a tua situação, assim como ele contempla a tua luta, assim como ele vê a tua causa. E Jesus toma a frente daquela situação, e ele diz: Jairo, olha para mim, não temas, Jairo, crê somente. Glória a Deus, aleluia. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus está liberando essa palavra para vidas nessa noite. Vidas que estão preocupadas com o filho, que queria que o filho estivesse aqui. Vidas pessoas que o filho está morto, longe da presença do Senhor. Mas Jesus te diz essa palavra: olha, não temas, crê somente. Crê em mim, não olha para a situação, não olha para esses vizinhos fofoqueiros que dizem que não tem mais jeito. Olha para mim, eu sou o alvo. Olha para mim, que tem jeito sim, tem jeito, glória a Deus. Jesus morreu e ressuscitou para dizer que há jeito para nossa casa, para os nossos filhos e para nossa família. Aleluia. Jesus libera essa palavra e continua o percurso para a casa de Jairo. Só que Jesus diz: epa, vocês não vêm com a gente não. Essas pessoas que liberaram essa palavra, Jesus não permitiu que eles seguissem. Porque, irmãos, quem mina a nossa fé, aquilo que pode causar dúvida no nosso coração, pessoas que chegam sempre com palavras negativas, essas pessoas não é para seguir o mesmo caminho que a gente está seguindo não. Aleluia. Coisas que vai deixar a gente mais fraco espiritualmente. Jesus diz: olha, não, isso aqui pode minar a fé de Jairo. E ele continua o percurso para a casa de Jairo. Chegando lá, clamor e lamentação. As plantadeiras, aquelas mulheres contratadas para chorar, chorando. Grande alvoroço acontecendo numa casa que não tinha Jesus ainda. Talvez estou pregando para pessoas que na sua casa não tem Jesus ainda, e por isso há um grande alvoroço no meio da sua casa. Sofrimento porque você não sabe a quem recorrer, desespero porque você não tem esperança nenhuma. Mas hoje a situação pode mudar se você permitir Jesus entrar na sua casa. Jesus diz: olha, porque choras? Aleluia. E diz: olha, essa menina está morta. Jesus diz: não está morta, ela dorme. Aleluia. Porque para Jesus ressuscitar alguém que está morto é a mesma coisa que acordar alguém que está dormindo. Não é nada. Quando Jesus libera essa palavra, tem versículo 40 aí, irmão? Aleluia. Quando Jesus libera esta palavra, as pessoas começaram a rir dentro da casa. Quem estava chorando agora começou a rir, começou a zombar. Veja só, irmãos, que sentimento é esse? Estava se mostrando que estava chorando com os que choram, mas quando Jesus libera essa palavra, começam a rir do que Jesus estava falando. Glória a Deus, aleluia. E Jesus dá uma ordem: saiam todos. Aleluia. Ficou só o pai, aleluia, a menina, a mãe e alguns discípulos.
Porque na nossa casa, irmãos, a gente tem que fazer isso, viu? Pessoas que vêm ali só para minar, só para semear algo. Aleluia, não tem lugar especial no nosso lar. Aleluia. Só aqueles que são para edificar. Eu sempre oro, Jesus, só permite eu entrar nessas portas quem é alguém que for trazer paz, não vinha trazer tribulação. E Jesus, ele estende a mão para aquela criança e ele libera uma palavra, diz: Talita cumi, menina, eu ordeno a você, levanta-se. Aleluia. Talvez esta fala seus pais sempre diziam no amanhecer para aquela criança: menina, se levante, está na hora de se levantar. Mas agora quem está dizendo é o Criador de tudo. Quem está dizendo agora é o Rei do Universo. E ele libera uma palavra para aquela menina que se encontrava morta. Ele diz: menina, eu te ordeno, levanta-se. Imediatamente aquela menina se levantou. Glória a Deus. Porque quando Jesus chega na situação, ele dá uma ordem. O espírito da morte tem que bater em retirada da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, do meio dos nossos, porque o general de guerra, o valente chegou. Aleluia. E quando ele chega, o inimigo tem que sair. E ele dá uma ordem, aquela menina se levanta, e Jesus diz: olha, dá de comer para a menina, para provar. Jesus não precisava, mas ele fez isso para provar que o milagre aconteceu. Às vezes Jesus, ele opera de uma forma e depois a gente ainda fala, né? A gente é tão incrédulo, né? Senhor, confirma aí, Jesus, né? Aleluia. E Jesus confirma para mostrar que foi ele que fez. Aleluia, para mostrar que ele é Deus e operando ele, ninguém impedirá. Fique de pé.